Você já pensou o que passa dentro da cabeça de alguém quando vê um desenho realista criado em programas de 3D? Você sabe o que deve aparecer, quais as características que as pessoas observam dentro de uma imagem de 3D e comparam essa imagem com a vida real? Porque é isso que o nosso cérebro faz. Ao olhar uma imagem em 3D, a gente pega aqueles detalhes e começa a comparar com a vida real. É isso que nós fizemos. E o grande segredo para você encantar as pessoas, os clientes de arquitetura, design de interiores, enfim, para você conseguir fazer com que ele se convença que o desenho realmente é semelhante à vida real, existem algumas características do mundo físico que nós precisamos copiar, ou seja, alguns aspectos de reflexo, algumas cores, algumas texturas, ou seja, são pequenos detalhes. Quando a gente começa a observar, começa a olhar o mundo à nossa volta, por esse olhar mais clínico, a gente começa realmente a sentir um pouco mais a ligação entre o 3D, as maquetes eletrônicas ou desenhos de ambientes, enfim, seja lá como que você comenta, você chama, e o mundo real, o mundo físico, ou seja, como que vai ficar o projeto depois de pronto. Muitas pessoas perdem projetos ou deixam de encantar os clientes porque não se preocupam com esses detalhes, que são detalhes de sombra, de luzes, de reflexos, de texturas, como eu acabei de comentar. Não são difíceis, ao longo dos meus anos de trabalho, eu desenvolvi, um pouco sozinho, um pouco com alguns parceiros de trabalho, um olhar um pouco mais clínico, ou seja, comecei a observar o mundo na minha volta, as coisas que acontecem, tanto nas paredes, como nos pisos, quanto nos objetos. E eu comecei a entender que existem certas semelhanças, certas características que podem ser copiadas. Ou seja, configurando algumas coisas dentro do programa de 3D, você consegue trazer exatamente o que você enxerga no mundo físico para dentro do computador. Por isso que não é muito legal, quando você for começar um novo projeto, você ir direto para dentro do computador. É bom você parar, olhar as referências que você vai usar aí no seu desenho, seja ela uma mesa, um aparador, um piso, uma cadeira, uma luminária, você começar a observar esses objetos, como que eles se comportam na vida real, e você entender como que são as texturas dele, ou seja, a textura são cores, aparência de madeira, aparência de cromado, como que são feitas essas texturas. Então, para isso, existem alguns detalhes que eu vou falar agora. O principal deles é o reflexo, ou seja, a quantidade de borrão no reflexo. Tem reflexos que são mais lisos e tem reflexos que são mais borrados. Ou seja, um aço escovado é um reflexo mais borrado. Um aço cromado é um reflexo mais brilhante, mais liso, mais reflexivo. E é essa característica de borrado que separa o material mais nítido, mais reflexivo, como se fosse um vidro, de material lixado, como se fosse mesmo um aço escovado, tá bom? Então é importante que você entenda isso. Se você está entrando no mercado agora de desenho, se você já trabalha com arquitetura, com design de interiores, com decoração, mas ainda não desenha os seus projetos com alto grau de realismo, fica essa dica então. Comece a prestar atenção nos objetos na sua volta, nos cromados, nas luzes, nos reflexos. Comece a entender que dentro do 3D se comporta exatamente da mesma coisa. Essa é a maravilha de trabalhar com programas de 3D, porque a gente consegue trazer praticamente a mesma coisa que acontece dentro do mundo físico para dentro do computador. Seja posicionamento de luzes, seja textura, seja reflexos, reflexos mais transparentes, reflexos mais cromados, reflexos mais lixados, enfim, essas características nós conseguimos copiar, trazer para dentro dos desenhos e aí conseguimos interpretar tal e qual é a vida real dentro do desenho e encantar os olhos dos clientes, porque quando o cliente ver essa imagem, na hora ele vai comparar com o mundo físico e vai se convencer de que o sonho dele, aquilo que ele imaginava, aquilo que ele idealizava é exatamente aquilo que está no papel ou na tela do seu computador, tá bom?